Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. Existem alguns textos que a gente lê do Evangelho que a gente está tão acostumado a ler, ou ele se parece com outros textos, que a gente acaba tendo um entendimento, às vezes, um pouco equivocado do verdadeiro sentido daquele texto. Esse aqui, de Marcos 9, é um deles, não é? Porque quando fala, quando Jesus apresenta a criança, para os discípulos, às vezes a gente pensa que ele quer dizer uma coisa e ele está querendo dizer outra. E é o que nós queremos esclarecer e transmitir para quem nos ouve, quem nos assiste nessa noite. Mas o fato é que Jesus atravessava pela Galileia e já estava numa fase do seu ministério que ele não tinha muito mais o que fazer ali na Galileia. O que ele tinha feito já tinha completado, ele tinha percorrido várias cidades, ele tinha pregado a boa nova do reino de Deus. Então, o trabalho dele ali na sua terra, na sua região, estava praticamente completo. E eu fico imaginando, se fosse hoje, Jesus com os seus 12 discípulos percorrendo ali de cidade em cidade, Eu fico imaginando aquele ônibus de dupla de sertanejo, vocês já viram? Ônibus todo preto assim por fora, com o nome da dupla, dourado, as coisas assim, E ali vai a banda toda, vai o pessoal de apoio, E os cantores, com os instrumentos, com o equipamento todo, Apesar de que Jesus era muito discreto, talvez ele não quisesse ter um ônibus com essa parafernália, que a gente vê entre os artistas. Mas o fato é que Jesus viajava para lá e para cá, junto com os discípulos, e às vezes ele ficava lá no canto dele, descansando. No barco a gente viu, que Jesus até dormia, enquanto os discípulos trocavam ideias entre si, conversavam. E nessa viagem, então, aconteceu isso. Jesus provavelmente ficou lá em um canto e os discípulos discutindo entre si. Jesus já tinha avisado para eles, de forma muito clara, sem nenhuma ambiguidade, sem nenhum mistério, sobre o que ia acontecer. Ele diz: olha, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas 3 dias depois de sua morte ressuscitará. Só isso. Na real. Alguma dúvida? Mas houve entre os discípulos, um negacionismo. Eles não acreditavam e não aceitavam aquilo que o mestre estava querendo transmitir para eles. E ainda, além de construir um castelo no ar, eles queriam morar dentro desse castelo. Porque eles estavam discutindo, assim, quando chegasse em Jerusalém, que o movimento deles fosse vitorioso e eles tomassem o poder em Jerusalém, promovendo uma grande insurreição popular contra os donos do templo, contra os líderes religiosos e contra os romanos, eles já estavam fazendo a distribuição dos cargos, Quem vai ser ministro de quê? Quem vai ficar na Casa Civil, Quem vai ficar no comando da polícia, do exército, Quem vai ficar na saúde, quem vai ficar na educação, no transporte, etc. Todos os cargos ali já estavam sendo distribuídos, eventualmente tinha um conflito de um com o outro, que achavam que merecia uma posição melhor, ou que precisava ter vaga também para os seus parentes, evidentemente,
a mãe de Tiago e João já chegou a procurar Jesus para interceder para que um ficasse à sua direita, o outro ficasse à sua esquerda. Fossem aqueles ministros mais próximos, né, o chefe da Casa Civil, o chefe de gabinete. Pronto. Só esses lugares que ela queria, né? Então todos acalentavam aquele sonho de um reino dirigido por Jesus, mas um reino assim, né? Dos moldes políticos deste mundo. E não um reino de Deus como Jesus anunciava. E a discussão deve ter rolado ali dentro do ônibus, digamos assim, né? De Jesus lá na poltrona 40, lá, reclinado e tal, mas só ouvindo a conversa lá. Então, quando eles chegam na casa onde eles moravam, lá em Cafarnaum, ele reúne os discípulos e faz essa pergunta. Me diz uma coisa, sobre o que mesmo que vocês estavam discutindo durante a viagem? Eles ficaram que nem vocês, todo mundo calado, todo mundo olhando, ninguém quis responder, porque eles sabiam que a discussão deles não tinha nada a ver com a mensagem, com aquilo que Jesus estava procurando passar para eles. Não é? Isso acontece muitas vezes na nossa vida, né? Inclusive nas igrejas. Às vezes a gente está com discussões dentro até das lideranças das nossas igrejas que nada tem a ver com o reino de Deus. Né? Está se discutindo ocupação de espaço político, está se discutindo vantagens, está se discutindo ganhos, está se discutindo mordomias, não é? Mas não se está discutindo as verdadeiras finalidades do reino de Deus na nossa sociedade. Então, até hoje, os discípulos de Jesus Cristo cometem esse erro, às vezes sem se dar conta, porque o dia a dia, as demandas, as articulações, as disputas, às vezes ocupam tanto a nossa cabeça que passa batido. E quando a gente vai ver, está envolvido até o pescoço em coisas que não são o objeto do reino de Deus. É o que estava acontecendo com eles. Então eles se calaram, né? E Jesus, assentando-se, chamou os 12. O fato de o mestre se assentar era um sinal que existe até hoje no Oriente, nas sociedades orientais em geral. Quando o mestre se assenta para dar um ensinamento, todos os discípulos, todos os alunos, tem que se assentar também, né? Porque a conversa vai ser longa. Não é só um recado, é um ensinamento que vai vir ali. Então todos se assentam também, e aí o sensei vai então pronunciar um discurso profundo, uma coisa que precisa ser aprendida, que todo mundo precisa prestar atenção. Foi isso que Jesus fez. Ele se assentou e disse: vamos sentar todo mundo. E aí ele começou, né? Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Começou, né, a 1000 por hora, invertendo a lógica do poder, invertendo a lógica da autoridade. Né? Porque em todas as situações, em todas as sociedades, né, o maior de todos é aquele que tem mais privilégios, é aquele que tem mais mordomias, é aquele a quem todos devem obedecer, atender, paparicar, etc, etc. Né?
Normal é isso. Mas a lógica do reino de Deus não é assim. Então Jesus procurou abrir os olhos deles para primeiro, que a lógica era diferente. E uma outra coisa que ele faz é o seguinte: chama uma criança. Não faltava criança perto da casa de Jesus, né? Já teve situações, inclusive, que os discípulos chegaram a enxotar as crianças de perto de Jesus. E Jesus censurou, chamou a atenção deles, disse: não façam isso. Deixem as crianças vir, porque delas é o reino dos céus. Elas entendem muito mais do reino de Deus do que vocês, que estão aí articulando como assumir o poder do reino de Deus. Então, Jesus chama uma criança, não sabemos se um menino, uma menina. Eu gostei dessa ilustração usada no chamado dessa mensagem de hoje, porque aparentemente é um menino, né? Mas pode ser uma menina também, não pode? Acho que é uma menina. Pode ser uma menina, né? Também. Pode ser um menino ou uma menina. Né? Então, está contemplado os dois, né? Jesus chama uma criança. A criança era a pessoa mais inferior na escala social da sociedade no tempo de Jesus. A sociedade judaica, qual que é a sociedade? Criança não valia muita coisa. Só a mãe é que ainda dava uma importância para elas, né? Mas não tinha vez, não tinha direitos, não tinha nada. Ela que ficasse lá protegida junto da sua mãe, junto da sua família e se defendesse por ali, porque não tinha direitos, não é? Então, se alguém queria alguma aspiração ao poder, se alguém queria pavimentar o seu caminho para o poder, não era uma criança que ele ia procurar. Ele ia procurar alguém da estrutura do poder. Um parente próximo do rei, do ministro, quem sabe uma amante, mas os amantes sempre tiveram muita influência no poder, e isso até hoje. Uma vez eu passei por uma situação que a gente estava querendo resolver um problema, ajudar uma pessoa a resolver um problema no órgão que ela trabalhava, e eu queria uma transferência para Brasília, da cidade onde ela estava trabalhando, né? E, não, pelo contrário, queria sair de Brasília e ser transferida para outro lugar, não é? E o presidente do órgão lá não estava muito disposto, ele queria que todo mundo voltasse para Brasília, né? Então, entre as formas, os meios para se interceder pela colega lá, alguém disse: não, mas eu tenho o telefone da amante dele. Que é isso, não é? Então, se procurasse qualquer outra pessoa para você ter acesso ao poder, mas menos uma criança. Menos uma criança. E, no entanto, Jesus, então, chama aquela criança. Hoje em dia, as crianças desfrutam de muito mais prestígio, né? Essa época de eleição aí para prefeito, para vereador, que você mais vai ver nas fotos e nos filmes de campanha é o quê? O candidato com a criança no colo. Então, dizem que candidatos com criança no colo conseguem captar mais votos, né? Então, hoje a criança ainda tem uma certa utilidade eleitoral. Mas o fato é que Jesus, então, chama aquela criança e diz o seguinte: olha,
quem receber uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. E receber uma criança. Não é? Não confundam com textos que dizem, né? Se você não se tornar uma criança, você não vai entrar no reino de Deus. Existem esses textos também, mas não é exatamente isso que Jesus está querendo dizer nessa passagem aqui, nesse episódio. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, que se nós queremos ser alguém no reino de Deus, nós devemos dar atenção àqueles que não têm atenção nenhuma e que não têm utilidade para o nosso projeto de poder. Não podem trazer também benefícios para a gente, como aquela criança. Não é? É aquela postura de compromisso, mas um compromisso desinteressado. Um compromisso gratuito, absolutamente gratuito. Não é? Uma atenção para com os pequenos da sociedade. Uma atenção para aqueles que são absolutamente carentes, dependentes, como são as crianças. Então, é esse que devia ser o foco daqueles que se pronunciam, daqueles que falam em nome do reino de Deus. Em nome do reino de Deus. E não buscar a aliança com o poder. Infelizmente, em um determinado momento da história da igreja, né, ela foi aparelhada pelo Império Romano, aparelhada pelo Estado, e aí a própria arquitetura das igrejas mudou. Eu falava mais cedo aqui na escola dominical da Igreja da Sabedoria Divina, na Igreja de Santa Sofia, lá em Istambul, e nessa igreja, então, existem 3 portas, uma do lado da outra, 3 portas. A porta principal, a porta central, nela só entrava o imperador, que era a porta central. Na porta da direita entrava a família do imperador e a nobreza do império. Então, por aquela porta. E numa outra portinha ali, a terceira porta, aí entrava o povo. Então a própria igreja, a arquitetura da igreja passou a refletir essa aliança com o poder, em que se reservava a entrada, determinadas entradas para determinadas pessoas e determinadas dependências. Com certeza as dependências onde ficava a nobreza eram muito mais confortáveis do que aquelas onde entrava o povo cristão, não é? Nunca foi esse o projeto do reino de Deus. Nunca foi esse. E se a gente for olhar então, no nosso contexto, no nosso país, o que acontece com as nossas igrejas, o que a gente vê? Uma busca de alianças com aqueles que têm poder, como sendo a coisa mais natural, como sendo a atividade fim das igrejas. Procurar eleger cada vez maior número de deputados com o título pastor fulano, pastor ciclano, pastor beltrano, né, para compor um bloco de poder. Essa passou a ser a grande tarefa, né, de uma parte da igreja brasileira. E é justamente contra isso que Jesus se pronuncia quando ele coloca, então, entre ele e os discípulos, aquela criança que a gente não sabe quem é, se era menino, se era menina, mas com quem ele tinha compromisso, como com todas as crianças, não é? E
e a gente cita aqui o exemplo das crianças, a gente cita também dos migrantes, a gente cita, né, daqueles que não têm terra onde viver, que não têm trabalho, que não têm onde morar, daqueles que, enfim, são vítimas de circunstâncias da vida, outros vítimas de guerras, vítimas de exploração, de todo esse tipo de calamidades que acontecem, né? Essa é a hora da igreja estar se manifestando, para estar ao lado dessas pessoas. E não tem com que pagar, não tem com que retribuir, não tem com que, enfim, não tem o que oferecer, mas pelo contrário, somos nós que temos sim a oferecer para elas. Não é? Então, eu gostaria de incluir essa breve mensagem, lembrando sempre, né? Quem é a criança que está ao nosso lado, que precisa ser acolhida, que precisa ser abraçada, que precisa ser carregada no colo? Crianças de qualquer idade. Vamos ter essa mesma atenção que Jesus também teve e ensinou aos seus discípulos. Amém?